Ontem, a própria postura, e aí eu vou quebrar o assunto de uma vez, porque a gente já está chegando na metade do que eu gostaria de gravar de tempo do vídeo, e eu quero começar a puxar outro assunto, mas ontem o Zubeldia meio que peitou a direção e ligou o foda-se. Porque ele chegou publicamente e ele vem aumentando esse tom, e parece que o Zubeldia não está predisposto a ficar, porque ele já percebeu que ele vai ter que fazer um caminho do qual ele não está muito afim de fazer. E aí entra nos assuntos dos vídeos passados que a gente falou. Ou ele se enquadra, ou ele concorda com o projeto do clube, ou ele vai ter que sair. E isso não passa pelo futebol apresentado nos últimos jogos. Isso passa por uma concepção da instituição. A concepção da instituição do São Paulo hoje é diferente do que ele falou, por exemplo, ontem na coletiva. O cara fez uma reunião na segunda-feira em que foi falado de novo sobre o uso de base, saída de jogadores e contratações pontuais. O cara vai numa entrevista coletiva e fala: eu preciso de 5 nomes, estou preocupado com a saída de jogadores e continua sem utilizar tantos meninos. Ele está indo diretamente de encontro com o que o São Paulo precisa. Não é nem o que o São Paulo quer, é o que o São Paulo precisa. Me parece que ontem ele meio que fez uma declaração de não sei se fico. É inacreditável. Depois que a gente chega, parece que a gente cessa o assunto, parece que a gente entrou num consenso que o cara fica. A declaração dele, quando eu perguntei para algumas pessoas ontem, foi claríssima. Ele fez uma declaração pública de afrontamento para a direção e não concordando com os planos estabelecidos para o próximo ano. O que é direito dele, tá? Porque quando ele chegou, o São Paulo estava em outra realidade. Não me parece que o Zubeldia está muito afim de começar o ano no São Paulo. Não me parece que essa continuidade está estruturada mais. Esse discurso dele, esse desalinhamento dele, inclusive com os jogadores, você vê que a queda psicológica e de desempenho dos atletas nos últimos jogos, o nível de entrega que ele e os jogadores tiveram, e os discursos que ele vem tendo desde domingo, depois do jogo contra o Grêmio, deixam claro que existe uma ruptura. Existe uma ruptura clara. Por mais que se tenha dito e que ele também comente que vai ficar, a pressão dele pelo que ele quer que aconteça no próximo ano é incompatível com o momento do São Paulo. Então, por que eu comecei o vídeo falando do FDIC e do Fundo de Investimento e do Cabresto Financeiro? Porque essa é a realidade do São Paulo hoje. Se o Zubeldia vai publicamente e diz não dá para ser assim, eu não tenho condição e o São Paulo precisa de mais, só existe um único caminho. E não é porque é rendimento técnico, não, é uma questão de concepção, de conceito. O Zubeldia não tem condição de ficar no São Paulo. O São Paulo precisa buscar um técnico que entenda o momento, a situação do clube, a questão financeira e a necessidade de uso de base, a necessidade de você ter um plantel mais enxuto e com mais dificuldades de fazer um bom trabalho. Ele não tem condição de ficar. E essa é uma bucha, essa é uma pica que a diretoria vai ter que resolver. O Belmonte vai estar comigo na semana que vem e vai ser absolutamente oportuno. E é óbvio que eu vou fazer exatamente essa pergunta para ele. Vou falar, claro. Vou falar, Belmonte, como é possível o Zubeldia continuar no São Paulo se ele não concorda com as duas principais premissas do clube, que é gastar pouco e usar muito a base? E ele está cobrando publicamente o contrário. Alguma coisa não está batendo. Tem uma ruptura que não vai funcionar. É questão de tempo. Vocês vão enrolar, vai chegar no meio do Paulista. Qual foi com o Carpini? Nós vamos perder o Paulista e aí o resto do ano a gente vai estar comprometido. Você vai ter que buscar outro técnico, um monte de coisa. Eu sou completamente contra e era completamente contra a troca de técnico. Até enquanto ele estava com o discurso alinhado. Agora que ele está com o discurso desalinhado, e não é nem por causa dos últimos resultados, o discurso que está desalinhado na realidade do clube. Se o discurso dele não está alinhado à realidade do clube, eu estou falando de discurso, estou falando de compromisso com as premissas institucionais, eu não estou falando de futebol, eu não estou falando do desempenho no campo mais. O desempenho no campo a gente pode discutir se é bom, se é ruim, se os caras abandonaram, se está de férias, se o time é bom, se o time é ruim, se as escolhas dele técnicas são boas. Isso a gente pode discutir num outro cesto. Mas o cesto principal não é esse agora.
O cesto principal é, se o técnico não concorda com as premissas do clube, a gente não vai chegar em lugar nenhum em 2025. Se a base está recebendo investimento, os meninos têm que subir, a gente precisa trabalhar cada vez mais eles, e eles são esperança, porque eles já estão no clube. Você chega e fala, eu quero mudar o time inteiro de novo, metade do time, que ele pediu é metade do time. Ele quer mudar 50% da equipe. Quer investir 50% da equipe. E não vê perspectiva de mudança. Ou seja, ontem, depois do discurso dele, para se ele meio que se esvaiu da responsabilidade de falar sobre o time, disse que o time chegou no limite e não dá mais para fazer nada, o que é também uma coisa péssima, porque eu acho que quando começa esse discurso de vitimização e desistência, a gente não vai conseguir nada, porque nem o emocional consegue funcionar mais, você não consegue extrair nenhuma motivação de superação mais de ninguém. Então, o discurso dele ontem me incomodou profundamente, porque ele foi diretamente de encontro ao que a gente precisa, que é ter motivação para arrancar a superação e uso de base com entendimento do momento financeiro do São Paulo. Ele simplesmente falou, foda-se, eu quero metade do time novo, o ano que vem vai ser foda e a gente não vai conseguir muita coisa com esse time mesmo. Tá completamente errado. Então, ontem para mim foi meio que uma pá de cal. Eu, depois de ontem, dessa entrevista dele pública, e acho que vai piorar com a pressão que vai vir, eu não consigo mais ver sucesso nessa parceria, honestamente. Eu, depois de ontem, depois dessa postura dele, ele sempre foi muito controlado, sempre foi muito equilibrado e estratégico. Mas essa fala dele de ontem, ela não foi uma fala estratégica, ela pode ser uma fala estratégica para ele cavar a saída, que é a intenção dele. Me parece que ele está mais preocupado agora em cavar a saída do que uma continuidade. E se ele fez isso, a gente precisa começar a pensar no nosso futuro em outras coisas. E aí eu quero que vocês comentem comigo sobre esse assunto, que a gente tem que falar de outros assuntos importantes, é muita coisa junta. E sobre o fundo de investimento, eu já me comprometi que eu estou tentando ver o dia de encaixe, para explicar longamente o assunto do fundo. Porém, o Márcio Carlo Magno, que é o superintendente de futebol de São Paulo, ele estará comigo muito provavelmente na próxima semana, para falar comigo na próxima semana, hoje é dia 5. Na próxima semana, nos próximos 10 dias, para falar comigo sobre finanças, administração. Eu preciso e quero que ele esteja comigo para que a gente troque com alguém que está dentro do clube e participa ativamente desse projeto. Eu posso tirar todas as dúvidas, como vocês me fizeram agora, como o Jailson fez, sobre uma série de coisas. Mas eu não consigo tirar, eu não consigo, assim, eu quero dar para vocês um algo a mais. Eu quero que alguém da instituição olhe para a cara dos torcedores junto comigo e fale com vocês, explique para vocês o que funciona, os meandros, como é que são os planos, as premissas, como é que ele está trabalhando, como é que ele enxerga, porque um profissional da instituição que hoje responde por todas as áreas como o braço direito do Júlio, ninguém melhor do que ele para dizer isso para vocês, além de mim, que vou continuar tirando as dúvidas e vou continuar explicando. Mas ele vai fazer um diferencial, ele vai dar a diferença e vai fazer a explicação macro, mãe, desde a concepção deles lá, de fazer esse projeto do FDC e desses outros projetos paralelos para o São Paulo conseguir sair do FDC, que eu expliquei agora, que o pessoal fala, mas não sei o quê, meu Deus, de novo essa conversa. Sim, porque essa conversa tem que existir, porque se o São Paulo não conseguir achar recursos fora do FDIC, se o São Paulo não conseguir achar alternativas fora disso, o São Paulo não vai ter condição de brigar. O São Paulo vai, no máximo, brigar para ser 10º lugar do Campeonato Brasileiro. E olha lá. E falando sobre time, muita notícia junta, muita coisa, muita informação, tudo no mesmo momento, né? Quando a coisa tá mal, chegando no final de ano, é assim, pipoca de tudo. O Luciano falando sobre não ficar. Existe uma forte perspectiva do Luciano sair para o mercado árabe. O Luciano ele tem lá umas perspectivas, umas prerrogativas de conseguir sair e jogar no mesma liga que joga o Roger Guedes, agora eu não me lembro direito. Eu acho que é Emirados Árabes, se não me engano. Não, Catar, desculpa. É jogar na liga do Catar. Existe uma forte possibilidade de que ele vá para essa liga. Existe novamente um interesse. Luciano é o artilheiro do São Paulo nos últimos 4 anos aí. Então, assim, existe uma grande possibilidade do Luciano sair. O Luciano hoje é camisa 10. O São Paulo precisa de um armador. O São Paulo, para contratar novos jogadores, precisa que saiam outros jogadores.
como o Luciano tem uma grande possibilidade, ele tem um salário alto no São Paulo, o pessoal acha que não, mas tem um salário alto. O Luciano saindo, ele vaga camisa 10, ele abre o espaço para a prerrogativa de você poder colocar um meia no time, que hoje é a grande polêmica desde o ano passado é essa, e o São Paulo abre o espaço na folha. O grande sonho está aí, como a gente já falou 1000 vezes, é o Oscar. A vinda do Oscar depende de quem? Dele. O São Paulo sempre deixou as portas abertas, o São Paulo trabalha com o Oscar emocionalmente desde o início, com a questão de reparação histórica, de ser torcedor do São Paulo, de falar, eu quis voltar para minha casa, para o time que eu amo, ser recebido no Morumbi. Gente, a gente conhece como é que funciona. O cara tem o direito de admitir o erro. Já contei a história dele, ele errou sim lá atrás. Dá para falar assim, agora é igual quando o cara morre. Aí você transforma o cara em santo. Então, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, ele errou lá atrás. Ele quer voltar para o São Paulo agora? Eu não vou ser contra. Se ele voltar para o São Paulo agora e admitir, eu quis voltar porque eu quero terminar uma história linda com um time que eu amo. Gente, a gente não está em momento de recusar um cara do nível do Oscar. Oscar e Lucas no meio de campo, digo para vocês o seguinte, não existe nenhum meio de campo com qualidade técnica igual a nossa, criativa, tendo esses dois caras no nosso meio de campo. Você vai ter que mexer em outros setores, você vai ter que fazer um esquema competitivo para o time funcionar. Mas com esses dois caras, não existe qualidade técnica superior em nenhum time do Brasil tendo esses dois caras no meio de campo. Não existe. Aí o técnico tem que fazer a diferença, tem que trabalhar bem o Caleri para o Caleri voltar a fazer gol, para as coisas funcionar, tem que trazer lateral sim para poder ter uma consistência. A gente tem bons zagueiros, mas com esses dois caras no meio de campo, o São Paulo, com esses dois em campo, não existe time com o mesmo nível de qualidade técnica do que esses dois. No Brasil hoje, não tem Botafogo, não tem Palmeiras, não existe qualidade técnica do mesmo nível desses dois caras juntos no mesmo time. Não tem. O time inteiro faz a diferença. Óbvio. Eu estou falando assim, no setor de meio de campo, você vai ter o maior nível de qualidade técnica do Brasil se esses dois caras estiverem juntos. Vamos ver se isso vai acontecer. Não é uma coisa que está prestes a ser resolvida. É um sonho. O Oscar está aí, não decidiu o futuro dele, tem outras propostas de outros países. Ele tem esse sonho, ele tem essa vontade. Ele, como ele falou 1000 vezes, quis ir no Morumbi com meu filho e tive medo porque tem uma rejeição forte da torcida. O dia que o Oscar foi anunciado para vir para o São Paulo, para entrar no Morumbi de novo, com a camisa 10 do São Paulo, para poder recuperar o tempo perdido e retornar para o clube, principalmente vindo, se adequando no salário do São Paulo e dentro da folha do clube, é para mim um aperto de mãos, um perdão do clube para ele, e eu como torcedor, nesse momento do São Paulo, eu digo para vocês, seria uma das melhores coisas que poderia acontecer para nós em termos de qualidade técnica e resgate, porque o Oscar é um cara que tem muita qualidade, representa muito, joga muita bola, e para nós é importantíssimo esse resgate de jogadores que têm carinho, respeito e amor à camisa. É o que pode salvar a gente para o próximo ano, como a gente vem falando. Tomando meu café aqui. E para continuar, o São Paulo, como a gente já vem falando faz tempo, o São Paulo deve ter uma reformulação que deve passar por um time a mais ou mais de jogadores. A gente está falando aí de pelo menos de 11 a 14 jogadores que podem sair do São Paulo nesse final de ano. Claro, tem jogadores aí que Orejuela, Mendes, sei que esses jogadores assim, nem fazem diferença, né? Não tem. A gente menciona porque estão na folha, então esse custo sai da folha, óbvio, isso tem o seu peso, mas a gente está falando de um time inteiro ser movimentado no São Paulo para um time no ano que vem. É mais uma reformulação, é mais uma modificação intensa, muitas vendas para acontecer, muita movimentação financeira e o caminho é esse. Você tira um jogador da folha, traz outro, coloca o jogador na folha. Você reduz 11 e traz 3 ou 4. E aí você abre o espaço na folha, diminui o custo da folha mensal ao longo do ano inteiro, utiliza os jogadores da base que já estão na folha do São Paulo hoje, ou seja, usando a base, você tira um cara que custa muito caro, que está na sua folha, repõe com um menino que já está na folha, mas custa muito menos, e ao mesmo tempo você consegue manipular e trazer outros jogadores. Então, de 11 que você tira, você traz 3, 4, 5. Vai, para usar o número dos meu dia. Mas aí você teve 6 que saíram e você abre espaço na folha fazendo isso. E como que você consegue fazer isso? Tirando os jogadores. Como que você consegue mexer nisso e trazer um Oscar? Tirando um Luciano. A regra é muito simples. Parece muito complexa, mas não é tão difícil.
A regra do futebol é essa: você tem lá um caixa mensal. Você não pode estourar. Para você poder comprar uma nova coisa, você precisa trazer uma outra. E para você conseguir se livrar dessa, você se livra dessa e contrata outra, porque você também não pode ficar sem jogador. E assim funciona: aposta nos meninos, aposta na base, contrata pontualmente esses jogadores que fazem diferença e que têm representatividade emocional, técnica, fazem diferença em nome de imagem, em termos de qualidade técnica, em termos de história. É dizer, olha, o Oscar que saiu, aconteceu tudo aquilo, está voltando para um clube. Existe uma questão ampla envolvendo tudo isso. Vai dar certo? Não sei. Tem outros planos além do Oscar? Tem. Tem outras coisas acontecendo em paralelo? Tem outras coisas acontecendo em paralelo. Tem esses projetos, tem essas viagens do Júlio Casares. Estou na expectativa, como vocês, para torcer para dar certo, porque, de novo, só o fundo não vai ser suficiente, só o time que a gente tem e as contratações que a gente vai fazer, o ano, o projeto ser difícil. Zubeldia vai continuar, não vai continuar. A gente acordou numa quinta-feira, 5 de dezembro, faltando dias para acabar o Campeonato Brasileiro. 3 dias para acabar o Campeonato Brasileiro, para acabar o ano no futebol. O São Paulo já está com as suas perspectivas de vida prontas. Mas o São Paulo tem hoje uma interrogação gigantesca, muito maior até do que quando o Dorival saiu no começo do ano. E o nosso caminho, ele é difícil, complexo, porém com muita competência e um trabalho sólido e decisões assertivas e inteligência, sabedoria e principalmente respeito às regras do fundo de investimentos e abrindo a mente para novas perspectivas, conseguindo esses projetos paralelos para somar, que eu não posso tomar cuidado para não usar palavras erradas e não abrir coisas que eu não devo. A gente consiga voltar para a nossa rota e minimamente conseguir ter um ano competitivo e conseguir brigar, pelo menos como a gente fez esse ano aí, por um 6º lugar no Brasileiro, conseguir disputar as Copas e buscar beliscar alguma coisa maior, com um técnico que esteja alinhado. Porque realmente ontem o que o Zubeldia fez é praticamente um tratado de guerra para poder deixar o clube e desalinhamento completo com tudo que foi combinado, tudo que é necessário, tudo que foi acordado. Pessoal, é isso. Agradeço vocês de coração pela audiência. A gente continua crescendo no canal, a audiência é bacana. A gente vai trazer grandes entrevistas. Semana que vem promete, são muitas entrevistas. Essa semana que vem a gente tem diretoria de Cotia, Belmonte, provavelmente Márcio Carlos Magno, se não na semana que vem, nesses próximos 10 dias. A gente tem uma lista recheada de grandes nomes do São Paulo para a gente trocar ideia, esclarecer e tentar botar uma luz em cima dos assuntos e conseguir dar um norte, um rumo, e entender com eles, entender com essas pessoas que estão lá dentro do clube, o que eles estão planejando e o que a gente pode ter de expectativa. É isso. Tamo junto. Amanhã estamos de volta para falar mais milhares de assuntos que a gente tem que eu nem consegui entrar para abordagem hoje. Comenta comigo, expõe aí, bota sua opinião. Continua trocando essa ideia que está sendo gostoso a gente aqui todos os dias falando. Obrigado de coração. Fiquem com Deus. Fui.